E assim, mestre amado, te agradecemos por tudo e também te pedimos por todos os nossos irmãos necessitados. Paz, harmonia, envolvendo os nossos irmãos que se encontram em leitos de hospitais, por aqueles que ainda não conhecem a tua luz, dai sempre tua força e coragem para prosseguir a caminhada. E nesta noite, com a nossa irmã Rose Cabral, vamos em busca de mais um aprendizado e assim possamos vivenciar de maneira harmoniosa esta luz maravilhosa do Evangelho. Que a paz do Senhor envolva e proteja todos nós presentes, por hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Vou ler uma mensagem do Evangelho e, em seguida, Rose prossegue com a palavra. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. A indulgência. José Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Espírito, gostaríamos hoje de vos falar sobre a indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que pouco pratica. A indulgência jamais vê os defeitos alheios, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Pelo contrário, ela os esconde, a fim de que não sejam conhecidos, e se a malevolência o descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-lo. Ou seja, uma desculpa aceitável, séria e não daquelas que, parecendo atenuar a falta, a destacam de um modo maldoso. Esse é o primeiro e segundo parágrafo da indulgência. A gente possa fazer uma reflexão. Muita paz, Deus proteja a todos. É com você, Rose Cabral. Oh. Gente, boa noite. Mais uma vez, aqui eu não cumprimentei. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe. Sintam-se todos abraçados. Eu que venho aqui diretamente de Olinda. Como é bom a tecnologia, não é? Estamos tão distantes e ao mesmo tempo tão próximos. É por isso que eu digo, as coisas que acontecem é só para melhorar, minha gente. É porque, infelizmente, algumas pessoas utilizam-se do recurso que deveria ser bom, pela nossa própria condição ainda, de espíritos imperfeitos, espíritos de terceira ordem. Né? Então, muitas das vezes as coisas chegam e às vezes a gente, ao invés de aproveitar o máximo, só para o bem, aí tem algumas pessoas que trazem as boas coisas para o mal. A tecnologia foi uma, né? Que tem sua parte de que algumas utilizam de forma errada, mas foi muito bom nos aproximarmos, mesmo estando distantes, conhecer tantas casas amigas, mesmo estando distantes. Bem, a proposta aqui que a casa me lançou, que Alberto me trouxe, foi trazer as frases, né, ditas por Jesus na cruz. Foi uma coisa tão interessante, porque a gente, ao longo desse tempo que a gente vem estudando, a gente ouve, né, essas frases, mas a gente não se aprofunda, assim, não se apercebe de quantas frases foram ditas na ocasião. Eu não sei se os caríssimos já tiveram assim a curiosidade assim de pesquisar. Eu tive, graças a Alberto, né, porque quando ele me deu esse tema, aí eu fui pesquisar e descobri que são 7 frases, né, que Jesus coloca nesse momento em que ele 7 frases, 7 palavras que ele inclui, né, nessas expressões no momento da cruz. E ele traz essas expressões como forma de expressões de perdão, de salvação, de cuidado, de sofrimento, de sede, de consumação à entrega espiritual. As frases, as mais conhecidas, né? Pai, perdoa-me, porque eles não sabem o que fazem.
Hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, né, são 7 palavras, né, que Deus diz na palavra. Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe, que traz uma demonstração de cuidado com a sua mãe e o amor filial para com o apóstolo João, que é o que a gente vai enfatizar nessa noite de hoje, é justamente sobre essa terceira frase, mulher. Aí tem, meu Deus, por que me abandonaste? É um grito de sofrimento e abandono, mas também de profundidade de fé no meio da dor, está lá em Mateus. Tenho sede, né, uma das frases que também foi dita, que expressa a sede física, mas também a sede espiritual, a sede com amor, de obediência, de resignação naquele momento. Tem tudo está consumado também outra fase, que é o anúncio, né, de sua missão redentora que estava chegando, que estava sendo completada. E tem a 7ª frase, que é Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, que é a entrega final ao Pai, citando, né, aí nesse momento a sua redenção. Eu achei tão interessante, né, agradecendo aí essa oportunidade que a gente tem de pesquisar um pouco mais sobre essas frases e a gente vai ao longo aí do percurso enfatizando mais ela. Eis o tópico que a gente vai conversar, que é justamente essa questão, essa passagem bíblica que está em João, que está justamente, que fala mulher, que está em João, capítulo 19, versículo 26 a 27, que traz essa mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo, Jesus fala, eis aí tua mãe. E a partir daquele momento, João leva para Maria, para sua casa, segurando, né, que ela não ficasse sozinha e que tivesse alguém para cuidar dela. E você vê que naquele contexto, as palavras de Jesus foram ditas para sua mãe, mostrando para aquele discípulo amado que decidiram, né, que Jesus pediu que ambos cuidassem um do outro. E, ao mesmo tempo, nessa fala, Jesus está se preocupando com a sua mãe, mesmo em seus últimos momentos, né, mostrando o seu amor e mostrando e está confiando Maria ao discípulo João, que acolhe, né, que é aquele amigo simbolizando a entrega de Maria para todos nós cristãos. Eu estudando sobre a vida de Maria, né, porque essa passagem é justamente, eu passo dezembro inteiro falando sobre Maria. Eu tenho vários encontros marcados falando sobre Maria, nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe Espiritual. E esse é justamente um dos encontros dela nessa parte final. Então, se você, essa parte do momento dele já na cruz. E aí a gente vê que grandioso esse ato de Jesus em se colocar, em apresentar a mãe nesse momento do contexto, agora não passando, não só como mais mãe só dele, não só apresentando ela para a mãe de João, mas esse ato, ela apresenta, vos apresenta. Ela apresenta, Jesus apresenta ela para todos nós, como nossa mãe espiritual. Naquele momento é como simbolizasse ali ela como a mãe que estava, nossa mãe espiritual, em que nós deveríamos agora também contar com ela. É muito importante. Se a gente vê toda a história, toda essa história bonita de Maria, né? Ela que foi preparada, que foi anunciada, que foi uma jovem que foi anunciada, que estudou, né, no templo, que foi anunciada, que foi preparada para a vinda do Cristo. Eu lembro que logo no começo da história dela, no 8º dia, né, quando ela leva Jesus ao templo, porque era de costume, era tradição levar as crianças logo no começo, e
ela apresenta a Simeão, lá no tempo Simeão, que recebia os irmãos, as crianças que chegavam. Então, ele sauda, Maria, tu és cheia de graça, né? E ele, tu és cheia de graça. Aí ele comenta que a partir daquele momento ele já pode morrer, porque os olhos dele já está vindo o Salvador. Imagine Maria, né, com uma criança de 8 dias de nascida, ouvir do templo em que ela foi iniciada, em que ela estudou, em que ela foi preparada, e ela leva uma criança lá com José e ouve de Simeão, aquele que coordena o templo, ouvir que ela é cheia de graça, que o Salvador acaba de vir, que os olhos dele, que ele agora poderia morrer, porque eu já tinha visto o Salvador. Mas, ao mesmo tempo que ele diz isso para Maria, ele olha para Maria e diz que uma espada, uma espada de dor cruzaria o seu coração. Imagine uma mãe ouvindo isso, né? Que uma espada de dor cruzaria o seu coração. E Maria, feliz, imagino como ela não tenha ficado feliz de saber, de ouvir de Simeão que um Salvador tinha chegado, mas que ao mesmo tempo uma espada de dor cruzaria o seu coração, ou seja, ele já prevendo, né, já prevendo, meio que já preparando Maria, mas aí Maria até então não tinha ideia, né, pelo menos não recordava, poderia estar preparada sim, porque ela estava preparada. Se nós que somos espíritos imperfeitos, né, temos uma preparação no nosso processo reencarnatório antes de vir aqui, imagine a mãe de Jesus, né? Lá naquele encontro, naquela reunião dos espíritos puros, que fala lá no livro Boa Nova, será que lá, já ali, os apostolados de Deus não conversou com o espírito de Maria acerca, não preparou do que ela enfrentaria aqui? Com certeza, com certeza. Se nós temos a nossa preparação no nosso processo reencarnatório, porque ela não estaria preparada. E ela foi preparada no templo, nos princípios de Israel, porque ela precisaria ter a informação, porque de Jesus ele aprenderia com ela as coisas do dia a dia. Mas ela aprenderia com ele as coisas da vida. Então, ela teria que ter, sim, essa preparação. Chega esse momento da cruz, né, da crucificação. E aí a gente, trazendo um pouco antes, puxando um pouco antes desse momento, a gente começa a lembrar que vem a vida. Maria foi uma mulher que talvez a humanidade, um espírito que talvez a humanidade ainda não tenhamos ainda condições de entender. Porque numa sociedade patriarcal, masculinizada, né, Maria teve muita força. Teve muita força de José, porque José, um homem bom, abnegado, que não foi só um simples figurante coadjuvante, não só ajudou no processo gametogênico, não. Ele estava ali. Ele foi o esteio da família. Ele deu toda a estrutura para que Maria aparecesse, para que Maria pudesse exercer o papel de mãe. E quando José desencarna, não se sabe em que média, se Jesus era mais novo, em que média Jesus, com que idade ele estava, não está escrito isso. Mas Maria, as mulheres naquela época, né, as mulheres viúvas, não tinham vez nem voz. Elas deveriam se casar em seguida. E Maria não se casou, ficou ao lado de Jesus, e Jesus tomou a frente. Né? Ambos ficaram trabalhando
lado a lado, porque ela era também apóstola do Cristo. Ela estava ali, lado a lado com ele. Tanto é que quando Jesus vai embora, materialmente, porque espiritualmente ele nunca nos deixou, né? Maria ficou dando toda essa orientação aos apóstolos. Inclusive, o Evangelho de Lucas é baseado nas informações de Maria. Então, imagine o quanto ela trabalhou, o quanto que José, o quanto que Jesus contribuiu para que ela tivesse vez e voz. Mesmo respeitando os costumes da época. Porque os costumes da época, as mulheres ficavam distantes. Assistindo tudo distante. E a gente vê isso quando vem a vida pública de Jesus. Quando vem a vida pública de Jesus, ela acompanha. Ela ouve todos os seus, tudo o que acontece. Ela ouve todos os seus ensinamentos. Ela ouve tudo o que acontece. Ela vê todo o seu suplício. Ela fica sabendo da sua prisão, da sua prisão. Ela fica sabendo do seu julgamento. Ela fica sabendo da sua condenação. E ela acompanha de longe, como todas as mulheres da época ficaram de longe, acompanhando. E quando lhe chega a notícia a ela, a Maria, a notícia da condenação de Jesus à morte, ela começa a interrogar a si mesma. Ela começa como está no livro de Lázaro, Redivivo, tem um trecho que está lá no livro, que diz assim, fala dela, de Maria. Por que estão fazendo isso? O que Jesus teria feito para uma pena tão dura? Está lá no livro de Lázaro. Um ser que só cuidou das pessoas. Por que isso? E aí, ela se lembra do que Simeão falou, que uma espada de dor transpassaria o seu coração. Veja, ela lembra do que Simeão falou quando Jesus tinha, no 8º dia, 8 dias de nascido. Ela lembra do que Simeão falou. E aí ela começa a entender os desígnios. Ela começa a entender a sua missão. E naquela dor, o que poderia paralisá-la, mas como um espírito grandioso que é, e naquela dor ela se fortalece. E ela vai acompanhar todo o processo, a caminhada de Jesus até a crucificação. Ela se movimenta, né, para ir ao encontro de Jesus em uma de suas quedas, no momento em que Jesus está carregando a cruz. Ela vai tentá-lo, ampará-lo nesse momento em que Jesus cai com a cruz e ela é impedida. Ela ali, ela não podia fazer nada naquele momento de dor. Então, a única coisa que ela teve a fazer foi prece. Foi pedir ao Pai. De frente para Jesus, na crucificação, amparada por outras Marias, Maria de Magdala, Maria de Cleofas e ela, Maria, ficaram de frente para Jesus crucificado. Também amparada por João, porque dos 12 discípulos, só João estava ali com ela ao lado. Porque um traiu, um negou e 9 fugiram. E aí, não cabe a nós entrarmos no contexto de julgamento. Porque Jesus, ele não veio à procura
dos preparados, né? Ele veio à procura justamente dos doentes. E até hoje, né? Ele não procura os preparados, ele não escolhe, ele prepara os escolhidos. Até hoje. Ele prepara os escolhidos para agir e não vai em busca dos preparados. Então João estava ali, ficou ali com ela e Jesus olhando para eles, entendia que Maria sozinha não poderia ficar. E aí chega o momento de dizer a ela, e se reporta a João e a ela, e diz: João, eis aí sua mãe, e apontando para Maria, ele diz: Maria, eis aí seu filho. E naquele momento é um momento em que a gente falou há pouco, que simboliza que Maria deixa de ser a mãe de Jesus para ser a nossa mãe santíssima, para ser a nossa mãe, a mãe de todos nós. E é justamente nesse momento dessa passagem, ele desce a cruz, tiram Jesus da cruz, e é colocado ele no colo dela, né, de Maria. E que, segundo a tradição, essa foi uma das 7 dores que Maria passou no contexto. O primeiro momento de dor foi na Anunciação. A segunda, a fala de Simeão. A terceira, a fuga para o Egito. A quarto momento de dor, Jesus carregando a cruz. O quinto, Jesus sendo crucificado. O sexto, Jesus no colo. E o sétimo, Jesus sepultado. E interessante que a gente faz essa pesquisa, e até então a gente não tinha, não é, essa dor, e a gente vê que esse momento em que Jesus é colocado no colo é a sexta dor de Maria, né? Colocado, relatado, trazido pelos estudos. Jesus é sepultado, reaparece, e não reaparece, veja, não reaparece para Maria. E ela nada reclama. Pedro, ao contrário, quando Maria de Magdala diz que encontrou Jesus, Pedro diz: mas como? Encontrar com o mestre? Ele apareceu para tu, mulher. Meio que como que dizendo, ele apareceu para você, mas não apareceu para nós, para mim. Apareceu para Maria de Magdala. Mas Maria nada questionou. Não reclamou, não ficou triste porque Jesus não apareceu para ela, porque ela entendeu que naquele momento em diante, Jesus não era mais o filho dela, era o Cristo, né, que estava ali para trazer o amor mediante a dor, para trazer a salvação mediante aquele cenário. Então, Pedro reclamou, porque Maria de Magdala chega dizendo que encontrou Jesus, né? Pedro reclamou, Tomé duvidou, né? E Jesus aparece dizendo para eles: toca-me. Toca-me. Para que todos acreditassem.
Mas em Maria, nenhum momento disse nada, e em nenhum momento precisava de nenhuma prova para ver o que estava, para ter certeza do que estava acontecendo, que era o filho dela, que estava ali, o Cristo Salvador. Porque ela já entendia, né, que ali não era mais o seu filho, simplesmente o seu filho, mas ali era o seu mestre, era o Senhor. E serviu, e ela serviu a ele, era o seu Senhor. Logo em seguida, depois dessa passagem, Maria, ela foi morar com João. Ela foi morar com João em Éfeso. Morar com João, em termos, a gente diz assim, em termos gerais, porque João morava em Éfeso, levou ela para morar, mas João não vivia em casa. João saía fazendo as pregações, levando as informações do Cristo. Né? Então, Maria ficava muito tempo só. Ele sairia para pregar e ela ficava muito tempo só. Mas Maria era uma mulher, um espírito tão notável que todo o tempo que ela acompanhou Jesus, ela não foi só uma mãe, uma simples progenitora, ela foi aquela companheira, aquela que estava ali todo momento. E diz a tradição que Maria, ou tudo, ela prestava muita atenção no que Jesus dizia. Ela gravava todas as informações, tudo que Jesus falava, que boa parte do tempo ela estava ao lado, né? E ela gravava tudo que Jesus pregava e tudo que Jesus dizia. Ela guardava, né, gravava, justamente para depois repassar. E é chegado um momento em que, quando ela está morando na casa, as pessoas começam a descobriram que Maria estava morando em Éfeso, estava morando na casa de João, e as pessoas começaram a ir para Éfeso, para a casa de João, procurar conversar com Maria. E ela começava a ter esse diálogo fraterno. Que pessoa melhor teria para conversar conosco, imagine, para nos confortar no momento de dor, para falar sobre toda a trajetória de Jesus, sobre tudo o que ele passou, sobre tudo o que ele pregou, sobretudo sobre o que ele colocou como exemplo. Porque Jesus ele não deixou nada escrito, mas ele deixou muito mais. Eu costumo dizer que ele deixou muito mais do que a escritura. Ele deixou o exemplo. Não é? Quantas e quantas passagens, né, de Madalena, essa passagem de Madalena mesmo me toca muito. Porque só um ser de muita luz, de muita convicção e de muito exemplo pode parar uma tragédia sem gesticular, sem fazer gestos exaltados, sem grandes argumentos, mas trazendo as pessoas à razão. E no momento em que todos estão ali, né, para apedrejar a mulher traidora, momentos que todos estão ali, ele se abaixa, começa a escrever algo, frases que chamam as pessoas à consciência, que chamam as pessoas a rever, a trazer as suas falhas, a trazerem as suas reflexões naquele momento em que ele está abaixado, escrevendo na areia. Até ele dizer que aquele que não tiver pecado, né, atire a primeira pedra. É muita reflexão. É trazer essa informação com muita certeza. Com muita
convicção de que todos aqueles, principalmente os mais velhos, o que estavam ali a julgar, mais ferozmente, é que tinha mesmo a resgatar. É aí que tinha pecados. Então, aquele que não tivesse falhado, que não tivesse pecado, que jogasse a primeira pedra. E aí, quando ninguém joga, ele olha para Madalena. E cadê aqueles, né, todos aqueles que estavam lhe julgando? E ela disse que todos se foram. E ele faz o comentário que se todos que julgavam, que estavam ali para julgar, não fizeram esse julgamento, não seria ele, mas que ela saísse dali no comprometimento de se tornar uma pessoa melhor. Vá e não erre mais. Esse comprometimento que Jesus nos pede a todos nós, né? No dia a dia, sabendo das nossas falhas, sabendo das nossas limitações, né? Sabendo que muitas vezes aquele julgamento que a gente faz, a partir da ação do outro, né? Em que nós deveríamos refletir sobre cada vez que a gente julga o outro, que a gente quer apedrejar o outro, que a gente pense se nós não temos, que a gente pode atirar realmente a pedra, se a gente ainda não tem o que se reestruturar. E a partir daquele momento, em Éfeso, Maria recebendo todos os irmãos, tratando fraternalmente, trazendo o evangelho, trazendo os ensinamentos de Jesus, o evangelho do Cristo, já agora. É naquele momento, que é a partir daquele momento, que passam a chamá-la de Maria, Mãe Santíssima. Às vezes a gente pensa que esse termo Mãe Santíssima veio da igreja, veio de alguma instituição. Eu mesmo pensava, né, que esse termo Mãe Santíssima vinha de alguma instituição. Mas não, esse termo Mãe Santíssima veio das pessoas. As pessoas que começaram a ter esse atendimento. Era um termo criado por religiões, é um termo criado pelas pessoas, pelos homens e mulheres que iam até Maria, que se sentiam amparados por ela e que começaram a chamar ela e que deram título a ela de Mãe Santíssima. Reconhecimento, né, de uma mulher que amava qualquer pessoa que chegava até ela, principalmente aqueles que estavam sofrendo em nome do filho dela, aqueles que estavam sendo perseguidos, quiçá até aqueles que estavam sendo presos em nome do filho dela. E assim, Maria fez essa preparação, esse atendimento fraterno durante muito tempo. Durante muito tempo, Maria ficou em Éfeso, abraçando as pessoas, acalentando, rezando e pedindo ao Pai maior por aqueles que estavam sendo perseguidos, em nome do filho dela. E ela ficou até um momento fazendo esse trabalho de evangelização, até o momento de chegar à volta ao mundo espiritual. Eu falei há pouco sobre o Evangelho de Lucas. Nesse momento em que ele está em Éfeso, é o momento em que Lucas visita Maria, e Maria é repassado todas as informações de tudo que Jesus pregava, de tudo que ele vinha falando, de tudo que ele vinha vivenciando, do que ele vinha pedindo, todas as coisas que eram faladas, todas as bem-aventuranças que eram ditas no Sermão da Montanha, toda a informação. E aí eu fico pensando,
o quanto Lucas, né, teve de informação da fonte. Informação da fonte viva de Maria. Que bênção, né? Então, é dito no livro de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que Maria chega, fica todo esse momento de evangelização em Éfeso, até chegada ao momento da sua volta ao mundo espiritual. Está lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, narra justamente essa passagem, o momento da volta. E ele diz nesse livro que Jesus lhe aparece. Jesus lhe aparece e diz a ela que é chegada a hora. Que é chegada a hora de ela voltar para casa, que é a hora dela voltar para o mundo espiritual. É hora dela voltar para a casa do Pai. Que é chegada a hora de receber a serva do Senhor. Está lá no livro de Humberto de Campos, o livro Boa Nova. Que é chegada a hora dela, da serva do Senhor, voltar para casa. E, nesse momento, ela se alegra em ver Jesus. Imagine. Ela já em Éfeso, bons anos se passaram. E Maria, quando se dá de cara com Jesus, quando ela fica de frente a ele novamente, ela fica meio que paralisada. Paralisada nesse encontro. E eu imagino. O semblante dela fica alegre, mas ela fica paralisada. E ela fica até de cama. Do estado que ela fica de cama, meio que olhando para o horizonte, meio que extasiada com as coisas que ela deve ter falado e ouvido para Jesus. E aí, as pessoas, já que João andava muito, estava sempre pregando, e Maria passava boa parte do tempo só, então as pessoas começaram a ir avisar os discípulos do que estava acontecendo, de como Maria estava, principalmente João, né, que avisaram João, em especial, né, como Maria estava. E aí João, nas suas longas caminhadas, quando ele recebe a informação, ele para a sua pregação e volta para casa para encontrar com Maria. E ali, diante dos discípulos, e ali chega João, chega os demais discípulos, e aí, diante dos discípulos, ela desencarna. E aí, nesse momento do desencarne, ela é recebida pelo anjo. É dito a ela que agora é chegada a hora dela voltar para casa. Para o mundo espiritual, para a casa do Pai. E aí Maria, ela faz um pedido. Veja que espírito grandioso. Por isso que eu digo que às vezes, que a grande maioria das vezes, muito de nós não crescemos tendo a informação de quem foi esse espírito, essa mulher que esteve com Jesus lado a lado, volto a dizer, né, acompanhando ele todos os momentos, tanto nos momentos bons, em que ela via as curas, os ditos milagres, como nos momentos de dor. Ela estava ali, mesmo quando Jesus, em tenridade, né, tem um momento que
Jesus é apresentado ao templo, e existia um ritual chamado Bar Mitzvah. Esse ritual era feito quando as crianças faziam seu 13º aniversário. Nesse momento do 13º aniversário, aí as crianças eram apresentadas ao templo, e aí as crianças, era a maior idade da vida religiosa. A partir daquele momento, as crianças passavam a ter uma maior independência, uma maior informação da religiosidade, e os homens passavam a andar com os homens, com o pai. Então, daquele momento em diante, Jesus não passaria mais a andar com Maria, e sim com José. Quando ele fizesse 13 anos, era esse ritual judaico Bar Mitzvah. Só que Jesus é levado ao templo antes desse ritual, porque Jesus, quando foi ao templo no 8º dia, apresentado por Maria, que Maria apresenta a Simeão, mas quando Jesus tinha uns 12 anos, ainda não tinha uns 13 anos, Jesus vai novamente ao templo, porque era de costume de Maria, já que Maria foi iniciada ao templo, estudou no templo. Então, Maria sempre levava para conversar com os senhores do templo, os doutores da lei. E há um dado momento em que Maria, em caravana, vai ao templo. Jesus já tinha uns 12 anos, ainda não estava fazendo apresentado a esse ritual, né? Não era ainda esse ritual, até porque José, como pai, todo pai teria que ir no templo, apresentar primeiro, dizer qual era o dia, marcar o dia. Então ainda não era esse ritual. Aí Maria e Jesus vai lá, e José vai lá no templo, Jesus com 12 anos, e daqui um dado momento, Maria sai, volta à caravana, que eles vieram de caravana, e aí, depois de um dado momento, José não vê mais Maria, nem Jesus, e aí ele volta à caravana, também pensando que Maria estaria com Jesus lá na caravana de volta para Jerusalém. E aí, José encontra com Maria e diz, Maria. Aí Maria olha para José e diz, cadê Jesus? Ela disse, ele não está com você? Ela, não, ele não está com você. Não, eu pensei que ele tinha vindo. Aí ela fica aflita, né? E volta, imagine Maria como mãe, né? Volta para o templo, volta ela e José, correndo aflita, aperreada. Chega lá, encontra José, vê a cena de Jesus conversando com os doutores da lei. Os doutores da lei apresentando as leis de Moisés e Jesus explicando, dando uma informação acerca do que estava querendo dizer aquele determinado trecho, ou seja, conversando no mesmo nível. Maria viu essa cena e ela chega toda aflita, Jesus, Jesus. E Jesus olha para ela, o que foi, mulher? Aí Maria diz, eu estou aflita, você não foi conosco, você não estava conosco. E Jesus olha para ela, mas você não entende que eu tenho que, mulher, você não entende que eu estou aqui trabalhando nas coisas do meu pai. E aí Maria, por um momento, foi mãe, né? E diz, mas as coisas do seu pai, José está em Jerusalém. E depois ela se toca, né? E entende que as coisas do pai, que ele estava querendo dizer ali, era do pai maior. Né? E aí, naquele momento, ela viu a grandiosidade. Para você entender, para a gente entender o que é esse espírito. Quando eu digo que a humanidade, a gente ainda não teve condições de entender e de valorizar o que é esse espírito. O que foi esse espírito Maria. Porque quando chega o momento, né, que ela desencarna em Éfeso, junto dos discípulos, é recebida pelo anjo. O anjo chega até ela e diz a ela que é chegada a hora dela voltar para casa. E ela pede para não ir.
naquele momento. Ela pede que ela gostaria de, antes de voltar para casa, para o mundo espiritual, ela pede para visitar os filhos, os irmãos que estão sofrendo em nome do Cristo, que estão sendo perseguidos. Ela coloca assim: eu gostaria de ver os meus que ainda estão em luta em nome do meu filho. Eu gostaria de ver os meus, de visitar os meus, aqueles que ainda estão na luta em nome do meu filho. E aí, como não atender um pedido de Maria, já em espírito? E aí Maria é elevada ao alto e ela começa a enxergar toda a região de Nazaré, Cafarnaum, Éfeso, o lago. E dizem a ela: vamos? Ela disse: ainda não. Sei que muitos padecem em nome do meu filho. E ainda eu quero estar com algum desses que estão em sofrimento, em amor ao meu filho. Quero estar com eles antes de voltar. E aí, os espíritos de luz, o anjo, leva Maria até Roma, em espírito. Maria vai parar no subsolo, no porão, onde ficavam as celas, onde ali estavam vários irmãos, vários cristãos. Ali ela vai ver. E ali ela percebe a angústia que está todos aqueles irmãos na cela. Ela percebe o medo. Ela percebe o desamparo. E ali ela fica. E no momento ela faz uma prece em espírito por todos aqueles irmãos que estão encarcerados, que daqui a pouco vão sair das suas celas para irem para a arena. E ela faz uma prece. Em seguida, no momento que ela termina a prece, ela vai até uma jovem. Uma jovem que está ali na cela com todos aqueles irmãos. Ela sente o medo no olhar da jovem. Ela sente a dor no olhar da jovem. E ela sussurra no ouvido dessa jovem as seguintes palavras: crê no nome do meu filho. Crê no nome do meu filho e canta. Ela sussurra isso no ouvido dessa jovem. E canta pela alegria de servir ao Salvador. E a jovem, meio que sem entender, mas ouviu aquela voz trazendo aquela informação, canta, crê no meu filho e canta. Canta pela alegria de servir. A jovem ouve essa informação e começa a cantar dentro da cela.
ela começa a cantar e todos que estão ao redor dela começam a cantar. E entram na arena cantando. O público, as pessoas, o que levou ao espanto de todos aqueles que estavam ali na arena para ver dor, para ver medo, para ver sofrimento, viram pessoas, cristãos, entrando na arena, cantando. E ao invés de ver um grupo na dor, vira um grupo fortalecido na fé. Um grupo fortalecido na fé, cantando na alegria, cantando alegremente a canção Hosana, glória a Deus, a pedido de Maria. Hosana, glória a Deus, a pedido de Maria, eles entraram na arena cantando. Depois dessa cena passada, Maria segue e é recebida nos braços do Cristo. E aí eu fico imaginando, né, gente? Que emoção ela mesmo nesse planeta, antes de seguir ao alto, para outras esferas, ela encontra-se com Jesus, é recebida nos braços do Cristo, em outras esferas. E no mundo espiritual, você pensa que ela parou ou ficou em alguma esfera crística, em alguma esfera de luz, de espírito puro? Não. Ela, no mundo espiritual, ela continua a trabalhar, principalmente nas zonas de sofrimento. Recebendo o título da mãe dos desvalidos, recebendo o título da mãe dos aflitos. Dona Ivone do Amaral Pereira narra no livro Memórias do Insuicida que ela passou a cuidar de todos os irmãos em desespero nas zonas umbralinas. Né? Ela que organizou a Legião dos Servos de Maria nas zonas umbralinas. Ela que organizou o Hospital Maria de Nazaré. Ela que organizou a Mansão Maria de Nazaré. E o que ela continua fazendo nesses lugares, nessas zonas de sofrimento? Fazendo o atendimento fraterno, resgatando, oferecendo amor, oferecendo luz nessas zonas de escuridão psíquica. Levando a palavra do seu filho, palavra essa que eles decorou, absorveu, aprendeu durante todo o processo e que esteve junto a ele. Missão dada desde o momento em que Jesus, lá na cruz, disse aí, João, eis sua mãe. Disse a João. E disse a ela, mulher, Maria, eis seu filho. Nesse exato momento, Jesus já estava apresentando ela para todos nós, mostrando a fortaleza que era essa mulher. Essa mulher demonstrou toda a sua autoridade. Uma autoridade legítima, né?
que é aquela que se apoia no exemplo, que se apoia no exemplo do bem. É essa autoridade que a gente fala. E Ivone Amaral diz, e Dona Ivone Amaral diz que ela continua essa autoridade legítima do bem até hoje, todos os dias. E que a prova disso é que ao cair da tarde, traz no livro Ivone Amaral, que ao cair da tarde, evoca-se o nome de Maria, que eles chamam de a hora do ângeles. Todos os dias, no final da tarde, clamam o nome de Maria, é a hora do ângeles. Que aqui copiamos. E aí eu começo a entender que desde pequena, né, eu cresci ouvindo às 18 horas. Hoje a gente tem esses costumes, em que eu lembro que todas as rádios, eu moro aqui em Olinda, num bairro aqui populoso, e eu lembro que todas as rádios, eu com 5 anos, 6 anos, todas as rádios se conectavam às 18 horas na Ave Maria. E a gente ouvia várias casas, o rádio de várias casas se conectando. E eu ficava pensando de onde vem essa informação, né? Não é informação daqui que foi para lá, não. É informação de lá que veio para cá. A gente foi intuído, porque já que acontece isso lá todos os dias, que é a hora do ângelo, no final da tarde, então meio que alguém foi intuído a começar esse ritual aqui. E eu não sei se porque ao longo do tempo eu ainda tenho eu gosto de das 18 horas eu colocar numa determinada rádio e ouvir e fazer uma prece antes de sair do trabalho e me conectar. Não que a gente só deva se conectar às 18 horas, a gente tem que abrir esse portal e estar conectado, né? Toda hora, todo momento, com os nossos guias, os nossos mentores, a nossa Mãe Santíssima, com Jesus, com o nosso anjo da guarda. Não é só às 18 horas que a gente tem que criar esse ritual. Mas como foi nos passado de costume, né, eu não sei por que a gente, ao longo do tempo, deixa, né, de adquirir certos costumes, como esse de ouvir Ave Maria, como a benção mãe, né? E hoje, quando a gente dá um benção mãe, é como se a gente fosse um ET. Né? Eu mesma, eu lembro um dia desse, minha mãe ligou lá para a empresa onde eu trabalho, no telefone, eu disse benção mãe, todo mundo ficou olhando. Parecia que eu era um ET, né? Que estava dizendo uma coisa estranha. Né? A gente não vê mais as pessoas, pensam a mãe, pensam a tia, né? Crescendo com essa reverência, que não é um ritual. Que Jesus não criou nenhum ritual e o Espiritismo também não coloca nenhum ritual, mas é um costume tão doce, né? Que ampara a gente, que pede, que a gente faz com que a gente clame por esse momento da Mãe Santíssima, né? Da nossa mãe. Imagina a gente pede a bênção e uma mãe diz, vá com Deus, que Deus lhe acompanhe. O quanto a gente vê ainda algumas pessoas perdendo essa oportunidade de receber esse que Deus lhe acompanhe. Como Dona Ivone Amaral bem diz, essa não foi uma invenção daqui para lá, foi uma invenção de lá, foi um ritual trazido de lá para cá e que nós copiamos e fazemos por um bom tempo essa reverência, né, em que ainda nós nos reverenciamos. Então, a gente vê, gente, eu trouxe esses estudos, esses salpiscos de informação sobre essa passagem, porque ainda hoje as informações em que a gente vê de Maria são salpiscos.
Numa pesquisa em que eu fiz, em que eu peguei de Simeão Pedro, que foi ele que fez essa pesquisa, ele fez uma pesquisa em que no Novo Testamento, em todos os evangelhos, só existe 7 frases mostrando falas de Maria. 7 frases. Frases dirigidas a ela, a Maria, só tem 8. 8. Citações a respeito dela, só tem 3. 3. Ou seja, nós temos salpicos nos textos, nós temos salpicos de informação. Entretanto, Maria teve com Jesus todo o tempo. Desde quando ela recebeu a informação do anjo Gabriel e que ele estaria, até a sua crucificação e a sua volta para casa no corpo físico, porque o espiritual, eu gosto sempre de salientar isso, porque às vezes eu tenho algumas amigas que são evangélicas, aí quando as coisas, com todo respeito, e como são minhas amigas, eu tenho intimidade para falar, e algumas dizem assim, isso aí, olha, isso tá perdido, mas quando quando Jesus voltar, né, isso vai tá tudo resolvido, porque ele vai fazer uma relação dos bons para cá e dos ruins para lá. E aí, quando eu tenho umas amigas que dizem isso, olha, quando Jesus voltar, eu disse, e ele foi embora quando? Né? Eu tenho umas amigas que eu digo isso, vem cá, e quando foi que ele foi embora? Aí elas começam a rir, né? Eu sei, porque ele nunca foi, né? Imagine se ele fosse embora, hein? E deixasse a gente aqui nesse planeta de expiação e prova, governado por ele. Ele em espírito, nos intuindo, nos assessorando, deixando vários mentores, guias espirituais, nossos anjos da guarda, que cada um de nós temos, a serviço dele, nos assessorando, e ele estando aqui, imagine se ele não estivesse, hein? Então, eu sempre costumo dizer isso, que ele nunca se foi, está aqui entre nós, e nossas mães, assim como nossos guias, nossos mentores, nossos espíritos familiares que estão a nos proteger e a nos trazer informação, principalmente nossa Mãe Santíssima, nossa Maria, nossa Mãe espiritual que está aqui para nos receber de braços abertos e ver as nossas vicissitudes, já que ela foi colocada como mãe dos desvalidos e dos aflitos. Então, que possamos entender esse momento de Jesus de profundo amor, até o último momento de vida corporal, de vida material, até o último momento ele exemplificou. Né? Ele não precisou, volto a dizer, deixar nada escrito, mas ele colocou o exemplo. Né? O exemplo dele em vida espiritual e em vida material, quando estava aqui entre nós, principalmente em todos os momentos, em todas as frases desse momento de crucificação, em todos os momentos em que ele cita, está ali o amor, e principalmente nesse momento em que ele apresenta Maria, ele traz Maria como nossa mãe, nossa verdadeira mãe espiritual. É um ato de profundo amor, vamos dizer que é a última gota de amor, né, que ele deixa a nível no plano material, que ele diz falado, o último gesto falado, que ele diz de amor, ele deixa a mãe, a nossa mãe, para todos nós. Gente, é essa a proposta, né, que eu vim trazer para todos vocês dessa passagem. É muito importante, que é uma conexão da vida de Maria, né? Se você vê essa passagem, você traz todos os
relata a todo momento o papel dela aqui, o papel de Jesus em todas as passagens. Nesse momento que eu estou falando sobre a trajetória de Maria, que dá mais de 30 páginas, essa é a pesquisa que eu fiz de Maria, que eu vou passar dezembro todo falando, a gente vê o quanto ela, de quanto de amor, enquanto ela intercedeu, enquanto ela pediu, né, para Jesus que ajudasse, que intercedesse, né? Então, o quanto o papel dela como mãe, acima de tudo como apóstola do Cristo, o quanto ela estava preparada a todos os momentos, desde aquele momento, desde o primeiro quando ela recebe os presentes, que diz a tradição que ela recebeu 3 presentes, né? Porque ela recebeu a visita de 3, né? De 3 irmãos que hoje nós poderíamos chamar de astrônomos. Então, ela, desde aquele momento em que ela recebe o ouro, né, que é para exaltar a figura de uma pessoa nobre, né, o incenso para mostrar essa salvação, esse sentido de Senhor, de consagração. Quando ela recebe a mirra, né, nesse momento que ela recebe a mirra, que a mirra era dada para quando no momento de unção, para passar no corpo que estava morto. Então, você vê que em todos esses momentos, desde lá do começo, Maria entende todo o processo. Tudo que ela vai passar, ela vai pegando as informações. Já é um espírito que já foi preparado, logicamente, antes de estar aqui, mas as informações vão fluindo e ela vai repassando essas informações ao longo do tempo, principalmente depois que Jesus segue, que Jesus volta ao mundo espiritual e ela segue com a sua pregação, né, informando justamente o que Jesus nos trouxe, do amor, da regeneração, da salvação, da resignação, né, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, foi um momento em que a mãe, após esse momento da crucificação, enfatizou e trouxe todas essas informações para nós, para nos consolarmos e evoluirmos, né? Que Deus, Pai Todo-Poderoso, nos abençoe. E eu deixo aberto aí. Agradeço a Deus, a todos, a oportunidade, a Alberto, agradeço a todos que fazem essa casa, pela oportunidade do estudo, né? Porque quando a gente ganha um tema, muitas vezes a gente ouve alguma coisa sobre aquele tema, mas a gente não tem uma profundidade, por coincidência ou não. Quando ele me deu esse tema, eu já estava com essa pesquisa pronta de Maria, porque em dezembro eu já estava prevendo passar dezembro todo falando, e esse momento, esse trecho dessa fala, eu ia falar, então foi bem, ocasionou bem no que eu estava estudando, no que eu estava preparando, até porque nada é por acaso, né? Às vezes as coisas nos chegam para fazer a gente enfatizar mais o que a gente, reforçar mais o que a gente estava querendo fazer. E aí eu agradeço a todos vocês a oportunidade bendita, né, do estudo. Alguém dizer mais alguma coisa? Alguma pergunta? Boa noite, Rosa. Sabe que no Evangelho aqui do lar que eu realizo aqui em casa, a gente tem um livro que é chamado Gotas de Amor. Não sei se você já ouviu falar. Que tem passagem de Maria. Livro? Gotas de Amor. Gotas de Amor. Gotas de Amor. Quem me falou desse livro, meu Deus? A que semana passada eu vi esse livro, alguém me falou que eu lesse esse livro, Gotas de Amor. Esse livro aqui, mãe usa esse livro aqui, já tem uns 40, uns 50 anos que ele está aqui em casa. Ai, que bênção. A gente sempre faz evangelho usando o evangelho no lar,
lendo ele. As mensagens são todas de Maria, todas Pronto, do você é a grupo de Maria, segunda exato. pessoa que disse que eu lesse esse livro, Gotas de Amor. E eu anotei aqui justamente para ler. Gotas de Amor. Esse livro acho que tem mais de 50 anos que da editora. Ele é bem velhinho aqui. Aí eu sempre utilizo ele para fazer o evangelho no lar, porque todas as passagens de Maria tem as frases de Maria falando sobre, né, de tudo, né? É tipo o evangelho, assim, tem todas as passagens de Maria. Ela tem todo o evangelho, se você prestar atenção, ela tem todo o evangelho do Cristo, porque diz na tradição que ela memorizava tudo para falar depois. E ela falou tudo para Lucas, né? O evangelho de Lucas e é todo das falas dela. Então, assim, imagine o quanto esse livro, Gotas de Amor, não deve ter de informação, né? Trazida dela do convívio com Jesus, né? Um abraço, querida. Um Feliz Natal. Obrigada. Tudo novo, bem. Disse. Boa noite, meus irmãos de caminhada. Boa noite, querida. Rose, sabe o que eu estava pensando aqui? Nada é por acaso. Eu sempre tive, assim, até acho que eu já falei em alguma palestra que eu queria, assim, que falasse alguma coisa sobre Maria, sabe? Porque é a primeira vez que eu estou escutando falar sobre Maria. Tá vendo? A vida dela. E eu fiquei assim, aí eu falei, nada é por acaso, e é uma, assim, porque eu não sei mesmo. Porque eu penso assim, gente, Jesus, imagina a luz de Jesus, a evolução. Agora imagine um ventre de Maria carregando Jesus. Gente, isso aí é o máximo, né? Pois é. E outro dia, numa palestra... E a gente vê espíritas falando, assim, a gente falando tão pouco dela ainda, né? É assim. E aí outro dia, eu estava vendo uma palestra, assim, lá no centro. Aí o palestrante falou uma coisa que eu achei bem interessante, sobre Maria. Assim, porque você falou muito bem coisas que eu não sabia, coisas que eu tinha curiosidade de saber sobre Maria. E ele contou, assim, uma história, disse que tinha um médico, né? Aí disse que ele estava lá atendendo as pessoas, e nisso entrou uma evangélica com a Bíblia, né? Aí ele falou assim, ela falou, eu sou evangélica, eu estudo Jesus, né? Aí ele falou, e Maria? Ela falou, não, Maria geralmente não é muito falado nas religiões, na minha não é, ela é evangélica também. Aí disse que ele pegou e falou assim, engraçado, né? Eu sou médico, mas se a minha mãe ligasse para mim, ou fosse minha recepcionista, e ela falasse, filho, atende tal pessoa que não tem dinheiro para pagar, eu como médico atenderia. Então, gente, às vezes as pessoas assim falam assim, nossa, gente, não vamos falar Jesus, né? Com certeza. A gente não tem nem gabarito para falar, mas vamos falar sobre Maria também, porque às vezes é que nem essa história, né? Você falou assim, se minha mãe me ligasse, se fosse minha recepcionista e falasse, atende essa pessoa que ela não tem dinheiro e ela está precisando, eu atenderia. Então aí hoje, como você falou de Maria, me lembrou tudo isso, sabe, assim, porque eu vejo Maria assim com uma santidade também, assim, para falar a verdade, igual de Jesus, ou até mais, pode ser até um espírito mais iluminado ainda, porque a gente sabe que nós, como mãe, nós sabemos que carregamos dos amores mais puros aqui da terra, o amor pelos nossos filhos. E é isso que eu queria comentar, gente. Parabéns. Que bom disse, né? Você vê quantos pedidos, tem uma parte desse estudo que eu estou fazendo de Maria, que eu ia começar hoje falando sobre a história de Maria, mas eu fiquei com receio de dar ênfase, de não dar ênfase à frase me passada e começar com uma história de Maria. Aí eu não comecei com uma história de Maria. Eu peguei a vida pública de Jesus, que é a metade da história de Maria, e trouxe para cá. Mas, ao mesmo tempo que eu fui conversando com vocês, eu fui trazendo o começo da história dela e fui trazendo. Então, lá no estudo que eu fiz, tem uma passagem, uma das frases citadas que diz que Maria fala, é as bodas de Canaã.
de Caná. E aí você vê, nas bodas de Caná, na hora do casamento, na festa que ela estava, Jesus estava, alguns discípulos estavam, então acaba-se o vinho. Então, naquela época, acabar o vinho numa festa era ultrajante, era vergonhoso, era uma humilhação, era uma tristeza para o provedor da casa, para aquele casal que estava dando a festa. Né? Então, Maria, para Jesus ainda não tinha feito nenhuma apresentação, vamos dizer assim, nenhum evento público, assim. Evento não é a palavra. Não tinha dado nenhuma demonstração fluídica do que ele poderia fazer, vamos dizer assim. Né? Porque se a gente não fosse espírita, a gente dizia assim, ele não tinha feito nenhum milagre, mas a gente poderia dizer, mas Jesus não tinha feito nenhuma apresentação do que ele poderia fazer em público. Então, quando Maria chega para ele e diz, Jesus, olha, acabou o vinho. Aí ele olha para ela e fez, e eu com isso, mulher? Aí a gente tem que entender, né, que o mulher naquela época era uma forma de falar respeitosa. É como a gente fala hoje, senhora, minha querida, entendeu? Mãe. Então, mulher naquela época era nesse sentido, era colocada nesse sentido. Ele faz. E o que nós temos com isso, mulher? Aí ele fala, ela faz, mas Jesus, olha, vai ficar muito chato explicando tal. Aí ele olha para ela e diz, você sabe que ainda não é o momento, né, de eu me colocar na frente do público, né, a fazer fluidamente as coisas. Aí ela olha para ele e baixa a cabeça e chama os discípulos. Chama um discípulo, fulano, vem aqui, olha, traga 3 baldes com água e coloque perto de Jesus. Aí olha para Jesus e faça tudo o que ele pedir para ser feito. Aí ele olha para ela, como nesse momento ele foi filho, né? Ele foi o filho que obedeceu à mãe. Nesse momento ele faz o trabalho fluídico e transforma água em vinho. E aí eu fico pensando, essa foi uma das coisas que ele pediu, que está registrado. E aí inúmeras coisas que ela não deve ter pedido, né, intercedido, e não está registrado para a gente saber, não é? Com certeza teve muita coisa que ela pediu a intercessão dele, e ele o fez como bom filho. Viu que o propósito era digno, que ela era uma mulher digna, e ele fez. Então a gente tem que reverenciar. Verdade. Vamos pedir para a mãe que o filho obedece. Minha mãe tem isso, viu? Minha mãe está cheia de dores, artrite e artrose. Aí ela disse que não está mais pedindo a Jesus, não, porque Jesus está muito ocupado. Está pedindo a mãe agora, porque ele jamais vai recusar um pedido da mãe. Olha como minha mãe está espertinha. Boa noite, Rose, boa noite a todos. Boa noite. Quero te parabenizar pela tua lindíssima palestra. Oh, minha querida. Por trazer conhecimentos para nós sobre Maria, que, como Dirce falou, é tão pouco falado, né? E é um ser tão iluminado. Pois é. E, assim, eu achei bem interessante você falar sobre a bênção, né? O quanto é importante ensinar os nossos filhos, as novas gerações que estão agora, da bênção, quem foi que tirou a bênção, né? Pois é. A bênção da mãe, quem foi que tirou? É que o pessoal acha feio. Eu tenho uma netinha de 3 aninhos de idade e desde pequenininho eu sempre falo, e a benção da vovó? E esses dias ela indo embora com a mãe dela, ela falou, peraí mamãe, eu esqueci da benção da vovó. Voltou para me dar benção. Olha que coisa boa, tá vendo?
É isso aí. Então, são valores que a gente tem que estar resgatando mesmo. É. Porque é tão importante você abençoar, porque você nunca sabe qual vai ser a última vez, a última bênção. A minha Exatamente. mãe partiu recentemente e assim, estava boa, daqui a pouco chega a notícia. A mãe morreu, simplesmente se foi. E a vida da gente ela é tão curta, tão passageira, que a gente não deve desperdiçar nem um segundo. Principalmente em dizer que a gente ama, dar bênção, abençoar, ser abençoado. Exatamente. Porque a nossa vida é breve. É efêmera. Eu costumo dizer que a gente tem tanta coragem para dizer eu não gosto de fulano. Eu não gosto de Justamente. fulano, eu não vou com a cara de fulano. A gente tem uma coragem muito grande de dizer isso. E a Sim. gente é muitas vezes covarde, que a gente não diz a pessoa que ama, que ama. E aí fica aguardando para dizer quando. Porque esse dia pode até não chegar, né? Pois A é. gente fica esperando por amanhã. Amanhã eu digo que amo. No final de ano eu digo que amo. Quando ele fizer aniversário eu digo que amo. E essa data pode até nem chegar fisicamente, né? Justamente. Temos hoje e sentimos hoje, né? É. Não deixar para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Parabéns, viu? Eu que Gostei agradeço demais da tua a palestra. luz, eu que agradeço a luz, o companheirismo de todos que estão aí na sala. Obrigada, gente, aí, pela atenção. Mais algum? Tá, então, vamos fazer a peça final da doutrinária da noite. Agradeceu? Pronto. Então vamos agradecer, né? A Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, a Maria, Mãe Santíssima, nossa mãe, agradecendo com a prece que reverencia ela. Ave, quando o anjo apareceu para ela, não disse assim, oi Maria, tudo bem? Disse assim, Ave Maria, tu és cheia de graça, tu estás cheia de graça. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditas sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, sofredores, desvalidos, aflitos, agora e na hora do nosso desencarne. Assim seja. Que possamos, nos momentos de dor, de sofrimento, de angústia, de incerteza, segurar na mão da Mãe Santíssima. Acreditar que ela jamais abandona um filho. Ela não abandonou Jesus. Jesus vos deu ela para todos nós e ela jamais nos abandonará. Que possamos ter fé nessa força dessa Mãe Santíssima. Assim seja.